Jayson Tatum está se tornando uma lenda, mas ainda há muito que você não sabe sobre ele. Como a vez em que um jogador da NBA o forçou a quebrar a lei, ou sua doença mortal que pode matá-lo a qualquer momento. Aqui estão 10 coisas que você não sabia sobre Jayson Tatum. Primeiro, vamos falar do professor que tentou arruinar a vida dele. Quando criança, Tatum era como muitos de nós. Ele amava basquete e sonhava em se tornar um jogador da NBA. Até que um dia, o professor da 4ª série de Tatum destruiu seus sonhos. Na 4ª série, o professor pediu que todos escrevessem um parágrafo sobre o que querem ser quando crescer. E ela chegou até mim e eu disse, eu quero estar na NBA, eu quero estar na NBA um dia, quero que todos vocês me vejam na TV. Ela olhou pra mim e disse, você precisa escolher algo mais realista. Lembro que todos riram de mim na sala e me senti muito pequeno. Fiquei envergonhado, chorei e contei pra minha mãe. Esses professores, cara, sério, não querem ver ninguém vencer. Mas felizmente, os pais do Tatum imediatamente começaram a treiná-lo para a NBA. E foi isso que levou o Tatum a humilhar um homem adulto enquanto ainda estava no ensino fundamental. Quando o Tatum estava na 5ª série, seus pais já o preparavam para ser uma superestrela do basquete. E eles disseram a ele que, um dia, ele seria um dos melhores jogadores da NBA. Agora, a mãe dele deixava ele à vontade, mas o pai dele era implacável. Eu costumava treinar com ele de 4 a 5 vezes por semana e ele me tratava como se eu já estivesse no ensino médio. Se eu errava, ele era mais duro comigo que com os outros e eu chorava todo dia indo pra casa. Quase desistia do basquete por causa dele. Naquela época, Tatum não percebia que seu pai o preparava gradualmente para ser o melhor jogador de basquete da sua idade. E com apenas 11 anos, Tatum já começou a dominar. Ele não só fazia mais de 25 pontos por jogo, Tatum literalmente enterrava em cima de caras 3 vezes mais velhos que ele. E a primeira vítima foi o próprio pai. Dá só uma olhada nisso. Tatum teve um estirão de crescimento e ficou tão bom no basquete que estava praticamente destinado à liga, até que um jogador da NBA fez ele fazer algo ilegal. Tudo começou com a mãe do Tatum. Quando ela não estava treinando o Tatum para a NBA, ela jogava em um time de vôlei e se tornou grande amiga do seu treinador, Besta Biel. Aconteceu que Besta também tinha um filho, Bradley Beal, e mesmo sendo 5 anos mais velho que o Tatum, depois que eles começaram a sair juntos, se tornaram melhores amigos. Nós crescemos no mesmo bairro. Ele morava tipo 4 minutos da minha casa. Então eu tinha um modelo perfeito, uma imagem clara todo dia de onde eu queria chegar, onde eu queria estar. Ele era a prova viva. Agora tudo parecia estar bem até que Bill pressionou Tatum a quebrar a lei. Na época, Bill tinha acabado de ser escolhido no draft da NBA. Tatum estava descobrindo o que era necessário para chegar lá. Por ser tão jovem, Bill o pressionava a fazer coisas para as quais ainda não tinha idade legal. E eventualmente Tatum aprendeu da maneira mais difícil. Brad foi o primeiro a me levar para a balada aos 16 anos e fez isso algumas vezes. Um dia minha mãe descobriu e o xingou na frente de casa. Você levou meu filho pra balada, ele ainda tem o que perder. Mano, só quero saber que bebida um moleque de 16 anos tá abrindo na balada. Essas. Sério, Bill. Leva o moleque pra balada, mas não seu time pros playoffs. Organize suas prioridades. Falando sério, a mãe do Tatum deixou pra lá porque o Bill era jogador da NBA e podia ajudar o Tatum a chegar lá. Na noite em que os sonhos de Tatum iam se realizar, tudo virou seu pior pesadelo. Ele foi ao draft ansioso, esperando ouvir seu nome ser chamado. Porque ele trabalhou a vida toda por esse momento e ainda tinha chance de ser escolhido pelo time dos sonhos. Um a um, os nomes eram chamados. Com a primeira escolha, o Philadelphia 76ers seleciona Markelle Fultz. Com a segunda escolha, o Los Angeles Lakers seleciona Lonzo Ball. Mas o que aconteceu em seguida o devastou completamente. Com a terceira escolha no draft da NBA de 2017, o Boston Celtics seleciona Jayson Tatum da Universidade Beach. Era oficial, Tatum era um Celtic. E sim, ele parecia feliz no momento, mas no fundo, ele se sentia vazio. Meu jogador favorito, sabe, meu ídolo era o Kobe, e todo mundo sabe que eu não gostava nem um pouco dos Celtics quando estava crescendo. Eu só cresci pensando, eu quero jogar pelos Lakers, eu vou jogar pelos Lakers. Eu nem sabia onde ficava Boston, só sabia que era na costa leste e nunca tinha ido ou pensado em ir lá. Quando fui draftado, achei meio louco porque eu costumava odiar os Celtics. Agora tudo bem, eventualmente, Tatum aceitou seu time e prometeu dar tudo de si pelos Celtics. Apesar de virar superestrela rapidamente, ele estava prestes a enfrentar o momento mais constrangedor de sua vida. Tatum começou sua carreira na NBA assinando seu próprio contrato com a Nike. E em 2 anos, suas conquistas chamaram a atenção de lendas da NBA. Um dia, o empresário de Tatum informou que Michael Jordan queria negociar um contrato de tênis com ele.
Tatum se surpreendeu que o maior de todos os tempos soubesse quem ele era, então a decisão foi fácil. Fizemos uma viagem para Monte Carlo e Paris neste verão, que foi minha introdução à Jordan Brand, ao mundo e ao pessoal. Agora uma viagem a Paris, negociando um contrato milionário por um tênis exclusivo e passando um tempo com o M.J. O que poderia dar errado? Apesar de Tatum estar virando um grande jogador, ainda era jovem e ficou nervoso. Naquela noite, ao chegar para o jantar, a situação piorou. Naquela noite tivemos um jantar com todos presentes. Eu ainda estava nervoso ao entrar e vi MJ com a esposa ao lado. Mas aí eu vou até ele e minhas mãos começam a suar e eu disse, e aí, Mike? E quando fui apertar a mão dele, derrubei a taça de vinho dele na mesa e ela quebrou. E eu fiquei putz, droga. Putz, se envergonhar na frente do maior de todos. Isso é tenso, mas não tão tenso quanto a vez que o filho do Tatum humilhou os Celtics. Esse é Jason Tatum Jr., também conhecido como Deuce, e você pensaria que um garoto com essa carinha é inocente, né? Na verdade, ele é um monstrinho. O Deuce está sempre por perto do Tatum, aparecendo nos jogos e nas entrevistas depois das partidas. Mas nos bastidores, as coisas têm ficado violentas, e um dos companheiros de equipe do Tatum está sofrendo as consequências. Isso foi mantido em segredo, mas quando o Deuce apareceu na beira da quadra para assistir ao pai jogar, ele não se conteve e atacou de forma violenta. O Deuce está sempre tentando me atacar toda vez que eu chego perto dele, e esse é o jeito dele, sabe? Todos nós amamos o Deuce e ele é o nosso cara, então a gente aceita isso. Caramba, Marcos, apanhando de uma criança no vestiário, eu teria guardado o segredo. Tipo o ritual secreto do Tatum. Desde que o Tatum começou a jogar basquete, ele estudou os maiores jogadores. Uma coisa que ele percebeu sobre os melhores é que todos têm uma rotina pré-jogo. O ritual do pó de giz do LeBron, os arremessos no túnel do Stephen Curry, as barras no aro do Dwayne Wade. Tatum sabia que para chegar ao nível deles, precisava de um ritual pré-jogo, mas sendo um estudante do ensino fundamental, ele não tinha muitas opções, até que ele e sua avó tiveram uma ideia. Depois que começaram, nunca mais pararam. Tatum confessou, faço isso com minha avó desde o ensino fundamental e mantenho até hoje. Não pareceria certo se não fizesse. Antes de cada jogo, eu simplesmente preciso assistir Hoopflix. Eu assino porque sei que eles estão postando novos vídeos toda semana, mas também antes de cada jogo, eu olho para as arquibancadas e procuro minha avó. A gente já sabe que deve se procurar antes do jogo. Quando nos olhamos, eu puxo minha orelha e ela faz o mesmo. É basicamente algo para avisar um ao outro que está na hora de entrar em quadra e dar o meu melhor. Até hoje, ele ainda faz isso antes de cada jogo. E como Tatum acredita muito em superstições, ele acha que seu cabelo é amaldiçoado. Sim, ao longo da carreira de Tatum, vimos ele usando esse corte, mas do nada. Ele chegou na bolha da NBA e disse, nova pandemia, novo eu, e revelou seus novos cachos. Mas, ele foi zoado pra caramba. Alguém disse, Tatum parecia uma mistura de James Harden com Trae Young. Até lendas da NBA entraram na brincadeira. Tatum fez piada com alguns tweets, mas o cyberbullying deu certo, pois ele queria seu cabelo antigo. Porém, antes de mudar, sua família o convenceu a manter o visual por mais 1 ou 2 jogos. E no primeiro jogo na bolha, as coisas ficaram feias. Porque não só os Celtics perderam, como Tatum teve o pior jogo de toda a sua carreira. E naquele momento, Tatum sabia que era tudo por causa do cabelo dele. Jogamos contra Milwaukee. Acertei 2 de 18 arremessos. Caramba. Eu não acertava uma cesta e meu treinador cortava o próprio cabelo. Esse era o nível do meu desespero. No treino seguinte, fui até ele e disse, ô Nick, corta essa merda fora. Ele falou, sério? E eu, não dá. Então ele cortou todo o meu cabelo. E adivinha, no jogo seguinte, depois que Tatum cortou o cabelo, ele fez 34 pontos. Quando corto o cabelo, me sinto um dos 5 melhores. Dos 5 melhores do quê? Dos 5 melhores. Mas Tatum não é o único que acredita que seu cabelo influencia o jogo. Até Donovan Mitchell concordou. Porém, o cabelo de Tatum não o prejudicou tanto quanto a doença que ameaçou sua vida. Durante a pandemia, pessoas sofreram em todo o mundo e na NBA, Tatum foi um dos jogadores azarados. Após a doença, os efeitos foram tão intensos que mudaram totalmente sua vida. Além de ter sido forçado a ficar fora da NBA por semanas, ele nunca se recuperou totalmente. A Covid diminuiu a resistência de Tatum e ele teve dificuldades com falta de ar. E desde que voltou a jogar, ele não se sentiu o mesmo, então foi forçado a mudar seu estilo de vida. Eu uso um inalador antes do jogo desde que fiquei doente. Nunca tinha usado antes, mas agora me sinto melhor do que há um mês. Dá pena do Tatum, passar por isso seria difícil para qualquer um. Talvez por isso ele tenha se esforçado tanto ultimamente, ou talvez seja pela história mais icônica da vida dele.
Quando criança, Tatum tinha uma pessoa que mais o inspirava. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, minha mãe perguntava o que eu queria ser quando crescesse e eu respondia, quero ser o Kobe. Ela dizia, né, você quer jogar na NBA? E eu respondia, não, eu quero ser o Kobe. E quando Tatum finalmente conheceu seu ídolo, Kobe compartilhou algumas palavras de sabedoria que ficaram com Tatum por toda a sua vida. O quanto alcançar a grandeza, ser campeão, significa para você, o que você está disposto a sacrificar. E desde aquele dia, Tatum ficou obcecado. Assim que Tatum entrou na NBA, dava para perceber que ele vinha estudando Kobe há décadas. Ele sempre aparece nos jogos com camisetas do Kobe. E durante as partidas, Tatum imita os movimentos e arremessos de Kobe. Poxa, Tatum passou a usar a braçadeira por causa do Kobe, e ao se tornar estrela, chamou a atenção do próprio ídolo. Kobe não só analisou o jogo de Tatum ao vivo na TV, se eu sou Jason Tatum, sou muito bom de costas para a cesta, no 1 contra 1 e em criar oportunidades. Kobe percebeu o talento natural dele no basquete e o convidou para um treino. Eles combinaram de se ver quando Tatum estivesse em Los Angeles, e ao chegar, Kobe deu um conselho secreto a Tatum. Arremesse toda vez, passe se for necessário, mas se não for, arremesse. Só o Kobe mesmo, cara. O mais impressionante foi que Tatum treinou tanto que fez Kobe questionar por que os Lakers escolheram Lonzo Ball e não ele. Ainda assim, aquele dia ficou marcado no coração de Tatum. Conhecer e treinar pessoalmente com Kobe foi como realizar um sonho. Isso significou tudo para mim. Neste momento, Kobe deixou de ser só ídolo do Tatum e virou amigo dele. Tenho certeza de que Tatum sonhava em jogar ao lado dele um dia, até que... O LA Times está noticiando que o ex-jogador de basquete do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, morreu em um acidente de helicóptero. A tragédia do Kobe abalou o Tatum, e logo depois Tatum deixou o mundo saber que ele estava devastado. Alguns dias depois, a dor do Tatum ficou evidente durante as entrevistas. Ele foi a razão pela qual eu comecei a jogar basquete e... tem sido dias difíceis. Mas Tatum sabia que Kobe não gostaria que ele ficasse abatido. Então, por fim, Tatum decidiu homenagear Kobe, lembrando a todos da sua grandeza. Na próxima vez que o Celtics chegou ao Staples Center, todo o time apareceu usando braçadeiras roxas em homenagem ao Kobe. E tudo isso graças ao Tatum. Pouco tempo depois, Tatum também fez uma tatuagem para Kobe, combinando seu famoso apelido, a Mamba Negra, junto com o número de sua camisa. Por fim, Tatum fez mais uma ação para manter viva a memória de Kobe. Tatum viajou até a Filadélfia, cidade natal de Kobe, para adotar um novo animal de estimação, e ele escolheu um bulldog francês azul fawn, dando a ele o nome de Bean, o nome do meio de Kobe. Kobe era tudo para Tatum, e esses gestos provam isso. Se Kobe ainda estivesse aqui, teria orgulho não só do jogador, mas também do homem que Tatum se torna. E Tatum não é o único da NBA influenciado por Kobe. Kobe também teve um grande impacto em Giannis Antetokounmpo, e a história entre esses dois é ainda mais louca.